A Saveiro G4 surgiu em 2005 como linha 2006, sendo mais uma ação de marketing da Volkswagen do que qualquer outra coisa, pois a marca queria imprimir uma nova geração apenas com mudanças visuais, como fizera 7 anos antes com a chamada geração G3. Por cerca de 4 anos, a Saveiro G4 ostentou um estilo mais simplista, especialmente em termos de acabamento. Podemos dizer que se tratou de um ponto baixo na história do modelo. A manobra era mesmo para empobrecer o Gol G4 diante do Fox e do Polo, mas isso significava que Paraty e Saveiro sofreriam as consequências. Aliás, a perua também deveria ceder espaço para sua irmã, que chegaria no ano seguinte, a Space Fox. Mas a Saveiro não tinha culpa no cartório, e essa geração foi quase como uma punição por sua ligação familiar com a dupla veterana. Obviamente, isso seria corrigido com boa indenização ao produto na terceira geração, que ficou conhecida como Saveiro G5. A Saveiro já estava em seu 6º ano fora da liderança de mercado no segmento de comerciais leves, e esse modelo G4 não tinha nenhuma condição de mudar essa situação. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje, desembarcamos em 2005, apresentando a controversa Saveiro G4. E sim, vamos falar da G5 no próximo vídeo. Aguardem! Lembra que a Saveiro G4 teve séries especiais? Pois é, elas não podem faltar. Assista esse vídeo até o final, ajuda muito o canal a crescer. Conto com a sua ajuda para seguir a minha meta de contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente! O Gol é um carro bravo de verdade, corajoso de verdade, mas ainda tem outras verdades sobre o Gol que você precisa saber. Verdade sobre o Gol número 74. Não é o macaco que levanta o Gol. O Gol é que empurra a terra para baixo. Gol, use sem dó. No final de 2005, a Volkswagen lançou o Gol G4 e pouco tempo depois, a Paraty G4 junto com a Saveiro G4. A mudança visual começou pela suavização das linhas, em busca de algo que havia sido perdido na Saveiro G3, onde as linhas eram mais retilíneas e horizontalizadas. Recebeu mudanças no capô, assim como nos faróis, que passaram a ser mais amendoados que na G3. Além disso, a picape leve focou o conjunto óptico em uma aparência mais simples com monoparábola. A grade agora era fundida com o para-choque, criando um aspecto de V, e tripla grade inferior. Na parte superior, ela passou a ser levemente curvada na base, mas manteve os conhecidos frisos horizontais. O para-choque ostentava também 2 faróis de neblina e vinha apenas com a parte inferior em preto nas séries especiais e versões comuns. Na traseira, as lanternas mantiveram o seu formato original, usado desde a Saveiro G2, mudando-se apenas o arranjo interno das lentes em elementos circulares, descrevendo um C. Ela também tinha um para-choque traseiro atualizado com acabamento geral preto ou apenas em sua base, com o restante na cor do carro, dependendo da versão. As rodas de liga leve eram novas, assim como as calotas integrais. Os retrovisores podiam ser pretos ou na cor da carroceria, com a caçamba geralmente oferecendo capota marítima nas versões mais caras. Essa também vinha com ganchos móveis para ajuste da amarração da carga, bem como o protetor do vidro traseiro e Santo Antônio pouco estilizado. Manteve também as diminutas vigias laterais nas colunas B, que faziam alusão à cabine estendida, mas que na verdade eram apenas decorativas, já que a cabine não era tão ampla assim, mantendo-se as portas dianteiras dos Gols e Paraty de 4 portas. Por dentro, porém, empobreceu-se de forma nítida,
o ambiente estava bem mais simples que na geração anterior. O painel apostava em difusores de ar circulares, em cor contrastante com o restante do conjunto superior, que geralmente era de tom mais claro que o inferior. O console central era, no entanto, mais moderno e próximo do conjunto atual, mas ainda com sistema de áudio DIN bem destacado. Os controles de ar-condicionado eram novos e sobre o rádio. Havia espaço para botões adicionais, bem usados no Gol e Paraty, com vidro elétricos nas 4 portas, algo dispensável na Saveiro. Esta, por sua vez, tinha os comandos das janelas em pequenos satélites nas portas. O quadro de instrumentos era o mesmo do Fox, integrando o velocímetro enorme com pequenos medidores de rotação e combustível, tudo analógico, exceto o computador de bordo e odômetros. O volante tinha 3 ou 4 raios e eram simples também, mas com opção de comandos de áudio. O túnel entre os bancos tinha apenas um porta-copo e não havia muito espaço para coisas nas portas, nem mesmo copos pequenos cabiam lá. O porta-luvas também era pequeno e apenas o espaço atrás dos bancos podia ser um alívio para levar pouca coisa fora da caçamba. Os comandos dos faróis e espelhos elétricos eram posicionados na base do painel. Já os bancos ganharam nova padronagem, mas os assentos tiveram uma elevação substancial na extremidade, apoiando melhor as pernas de motorista e passageiro. Com espaço limitado, a Saveiro perdia nesse aspecto para a Fiat Strada, que ainda tinha a versão de cabine estendida. Ela tinha 2 versões, basicamente: a City, com opções de motor 1.6 ou 1.8, e Sportline, com apenas motor 1.8, sempre AP. A picape leve da Volkswagen havia perdido o motor 2.0 usado na G3. A City tinha uma aparência simples, mas não tão espartana, algo que seria explorado mais adiante pela Volkswagen. O diferencial mesmo ficava por conta dos faróis escurecidos, rodas de aço 15 polegadas com calotas integrais. Os retrovisores eram pintados na cor do carro e a caçamba tinha protetor do vidro traseiro, mas sem vigia basculante. O interior tinha volante simples de 3 raios e o ambiente era bem espartano, sem vidros ou travas elétricas, retrovisores com controles manuais e ausência de rádio. Ar-condicionado e direção hidráulica eram opcionais, enquanto o acabamento dos bancos eram simples e sem elevação do assento, como na Sportline. A versão Sportline tinha emblema cromado nas laterais e tampa da caçamba. Os faróis com piscas de fundo claro se mesclavam bem nas parábolas simples. O vidro traseiro era basculante, tendo ainda um protetor integrado. Os retrovisores eram na cor do carro, mas as maçanetas eram pretas. A picape não tinha capota marítima de série. Mas, da mesma forma que apostou em 2 versões até que visualmente bem acabadas, a Volkswagen também decidiu lançar uma opção espartana, a Saveiro Titan. Assim como as outras 2 lançadas em 2006, esta opção da linha 2008 vinha também com opção de capota marítima, ganchos móveis para carga e protetor traseiro na cabine simples, porém o restante do visual era bem pobre. As rodas de aço 14 polegadas com pneus 185/65 não tinham sequer calotas, enquanto os para-choques eram totalmente pretos. Isso fazia com que a grade igualmente ostentasse a mesma tonalidade. Além disso, as saias de rodas ganharam uma moldura preta para compor o visual, que também tinha retrovisores e maçanetas na mesma cor. A Titan ainda contava com estribos tubulares nas laterais, bem como molduras pretas na base da carroceria. Tinha frisos laterais emborrachados em cor cinza com o nome da versão, o mesmo adesivo visto na tampa traseira. O interior continua singelo demais, semelhante ao da versão City. Essa versão tinha somente o AP 1.6 como opção. Já a Saveiro Surf virou versão comum a partir de 2008. A picape recebia então um para-choque parcialmente preto com faróis de milha e de neblina, ambos embutidos, bem como parte central e inferior da grade em cinza. O para-choque traseiro era preto também, tendo ainda estribos laterais e saias de rodas emolduradas. A Surf tinha ainda barra protetora na caçamba, bem como capota marítima e rodas de liga leve aro 15 polegadas de design exclusivo.
Faixas decorativas e o nome Surf estavam bem visíveis nas laterais e tampa traseira. O interior tinha acabamento melhorado, mas muitos itens eram opcionais, o que encarecia a versão. Diferentemente da Titan, a Surf gozava de duas opções de motor, sempre o AP, 1.6 ou 1.8. Esta opção surgiu após o fim da Super Surf, que foi popular na Saveiro G3, mas que ainda teve edição no primeiro ano da G4. Na linha 2009, uma versão simplificada chamada Trend surgiu no lugar da City, oferecendo basicamente a mesma proposta. Aliás, a Saveiro permanecia com o mesmo esquema de abertura da caçamba com placa embutida, impedindo o transporte de cargas mais longas com o compartimento aberto, já que a placa fica posicionada para o chão, impedindo a sua visualização. Pesando 1.042 kg, a Saveiro tinha caçamba com 859 litros de espaço e mais um tanque com 53 litros de combustível. Já a capacidade de carga era de 658 kg. Tinha motor e câmbio montados em posição longitudinal, o mesmo velho esquema que o Gol usava desde 1980. A suspensão dianteira era Mack Piston com discos de freio comuns, enquanto a traseira era por eixo de torção com molas helicoidais e amortecedores telescópicos. Tudo muito simples. O freio traseiro era tambor. Com uma arquitetura arcaica, mantinha um confiável motor AP, utilizado desde os anos 80. Com bloco de ferro fundido, ainda tinha o eixo da bomba de óleo e do extinto distribuidor. Esse motor tinha também cabeçote de alumínio com 8 válvulas e comando simples, mas já sem as terríveis pastilhas dos tuchos mecânicos, substituídos por hidráulicos na incorporação de injeção eletrônica multiponto. A inovação mesmo era a tecnologia Total Flex, que abordamos no vídeo anterior. Nessa altura, ambos eram flex, tendo desempenho e consumo exatamente iguais aos da Saveiro G3 Flex. O câmbio era o bom manual de 5 marchas empregado desde muito tempo na Saveiro, tendo engates bons, precisos e macios, assim como a embreagem com acionador hidráulico. Porém, a posição de dirigir era deslocada pelo projeto ruim do AB9, que originou toda a família G2 com base na plataforma antiga BX, usada desde 1980. A GM cometeria o mesmo erro com o Chevrolet Agile e a picape Montana, ao usar a base do Corsa B de 1994, mas 15 anos depois. No caso da Saveiro G4, a herança era do Passat de 1974 e só seria encerrada em 2009. Além dos AP 1.6 e 1.8, ambos Total Flex, a Volkswagen lançou uma opção alternativa para quem desejava um carro movido por gás natural, os motores AP Triflex, que eram movidos também por GNV, além dos dois combustíveis. Era, na realidade, uma conversão de fábrica para o velho propulsor, sendo oferecida na geração 4 do Gol, Paraty e Saveiro, mas por pouco tempo. Adoramos as séries especiais, então vamos a elas! A Saveiro G4 teve duas séries especiais propriamente ditas no decorrer de sua curta vida. A primeira delas foi a Saveiro Super Surf, herdada da Saveiro G3, que também emprestou a crossover, um ano depois. Como sempre, as séries especiais ajudam a marcar épocas e momentos importantes, mas também contribuem para dar uma ajuda nas vendas em situações que a novidade ainda vai demorar. Quando a Saveiro G3 saiu de cena, a série especial Super Surf sobreviveu à mudança para a Saveiro G4, mas com curta duração. Em 2006, a picape ganhou essa edição com rodas de liga leve de 15 polegadas com pneus 195/55 e 6 raios, num acabamento cinza. Ela tinha um protetor traseiro da cabine padrão, que seria eliminado nos últimos anos da Saveiro G4, tendo ainda capota marítima e inscrição Super Surf na caçamba. Vinha com alguns itens de série e seu pacote era interessante para quem queria algo mais da picape nacional. Era bem mais simples que a futura Saveiro Surf. Em 2007, a Volkswagen incorporou a série especial Crossover, que vinha com visual personalizado, mesclando o espartano com um algo a mais. Tinha para-choques e grades pretos, mas adicionava uma barra de impulsão, além de faróis de neblina. Na caçamba vinha outra barra tubular, mas para proteção da cabine. Os retrovisores eram pretos, tal como as maçanetas,
mas as rodas eram de liga leve aro 15 polegadas. As laterais vinham com a inscrição crossover adesivada e sem nenhum friso, nem mesmo proteções adicionais no restante da carroceria, exceto embaixo dela com estribos semi-ocultos. A tampa traseira chamava atenção para o emblema cromado alusivo à série especial. O interior era o mais completo possível, com volante de 4 raios dotado de comandos de mídia e telefonia, bem como ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, sistema de áudio, entre outros. A série crossover só durou na linha 2007, mas vinha com a opção dos motores AP 1.6 e 1.8, ambos flexíveis em combustível. Como já mencionado anteriormente, o projeto da Saveiro G4 foi herdado da G2, que por sua vez vinha da anterior dos anos 80. Era uma boa plataforma, apesar dos erros cometidos na evolução, onde o trem de força ainda era do mesmo tipo que em 1980. Isso significa que, apesar das modificações, a Saveiro ainda era um carro a desejar, especialmente em segurança. A robustez mecânica era um ponto positivo, especialmente para quem buscava um motor confiável e durável, que tinha manutenção facilitada pelos longos anos desde o lançamento no país. O câmbio ajudava a compensar a plataforma ultrapassada, assim como o conjunto de suspensão. A falta de feixe de molas com eixo rígido, como na Fiat Strada, não atraía quem buscava um carro leve para trabalho mais pesado. Por fim, a ausência de uma alternativa com cabine dupla deixava a Saveiro mais distante de sua rival. Ela foi embora e não deixou muitas saudades. Conta aqui nos comentários, tá curtindo a história da Saveiro? No próximo vídeo, vamos adentrar na vida da Saveiro G5, suas versões e conversar sobre o futuro da amada Saveiro. Conta aqui nos comentários quais carros gostaria de ver aqui no canal, além de suas ideias e sugestões para os próximos vídeos. Eu leio todos os comentários. Vamos trocar essa ideia aqui embaixo? Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Preview.